eu não vou dizer às vezes, mas a maioria das vezes é meio complicado você ter que dar um passo para trás para poder depois dar um ou dois ou três passos para frente. E eu digo isso por conta do ego. O ego, ele é algo que, querendo ou não, ele domina boa parte do ser humano, se não todos eles, né? Aqueles que buscam ter um controle do ego ainda conseguem fazer esse esquema com um pouco mais de facilidade, mas nem sempre é muito fácil. Eu digo isso porque essa semana, no caso ontem, eu precisei dar um passo para trás. E um passo para trás que me gerou um pouco de letargia. Ou seja, antes eu tava muito bem, estava confortável, né? E perante uma situação, uma pequena situaçãozinha financeira, eu tive que abrir mão e voltar para uma outra situação um pouco mais básica. E até nisso eu enxergo uma bênção, assim como vocês também podem enxergar. Eu tinha uma moto 400, era uma Falcon, e eu peguei ela, tinha uns 5 meses que eu estava com ela. E essa moto era excelente, muito forte, me levava para tudo e qualquer lugar, se fosse estrada de terra, asfalto, quebra-mola não existia para ela, buraco não existia para ela. Era uma moto excelente. Com duas pessoas em cima da moto, a moto continuava andando como se estivesse sozinha, né? Muito forte. Só que ela era uma moto de 2025, ela já tinha pouco mais de 20 anos e ela começou a dar alguns probleminhas. Assim que eu peguei ela, eu lembro que eu gastei por volta de uns R$ 3.000 para poder repor algumas peças, fazer algumas revisões. Enfim, andei muito com ela. Depois eu estava com ela em algum lugar e o pezinho do câmbio de marcha caiu. Resultado, tive que ligar para um caminhão para poder guinchar a moto. Não tinha como eu voltar as marchas, passar as marchas, porque o pezinho não estava lá e a moto só ligava se fosse no neutro. E o último problema que deu foi um vazamento, um pequeno vazamento no motor, que é um problema crônico desse tipo de moto, dessa espécie de moto, é Falcon. E eu tive que desembolsar mais uma grana para poder conseguir sanar esse vazamento. E aí eu comecei a observar, eu falei, cara, era um sonho que eu tinha de pegar uma moto mais alta, mais forte, mas no momento que eu estou agora, essa moto, ela está, querendo ou não, tomando um pouco mais de dinheiro do que o esperado, né? Talvez se eu tivesse, no momento agora, se eu tivesse um pouco mais de dinheiro, eu conseguisse sustentar todos essas adversidades da moto e ainda assim ficar com ela por ela ser uma excelente moto. Só que eu também precisava pensar nas outras coisas que eu estava tirando dinheiro para poder injetar na moto. Eu conseguiria ficar com a moto tranquilamente hoje em dia? Conseguiria, entendeu? Pagando o conserto, fazendo tudo. Só que eu também precisava olhar para o outro lado, né? Eu tenho uma casa para poder tomar conta, eu tenho uma esposa e eu tenho outras coisinhas que não são importantes não só para mim, mas também para ela. Então, nesse caso, eu precisaria olhar a situação como um todo. E além de tudo, a moto ela bebia um pouco mais, mas é super justo em cima do propósito de que ela andava muito mais. Isso daí para mim não tinha problema nenhum. Só que depois eu parei para olhar, eu falei, é uma moto mais antiga, uma moto que tem alguns problemas crônicos, né? O tempo vai passar e eu vou poder ir ficando com ela? Vou. Isso daí vai requerer um pouco mais de disposição para que eu possa manter ela em alta performance sem definhar, né? Sem a moto definhar. E seria algo um pouco mais trabalhoso, seria algo mais para um hobbyista, um cara que olha para aquilo e fala assim, cara, esse daqui é o meu projeto de coleção e tudo, eu faço questão. Só que eu reparei que existem hobbies, existem algumas atitudes na vida da gente que, querendo ou não, acaba tomando um pouco mais de energia do que o necessário. A gente vai ficando um pouco mais sem energia, a gente vai ficando um pouco mais sem poder, sem financeiro, né? Isso vai tirando um pouco mais de atenção da gente, vai tirando um pouco mais de disposição também, né? E a gente precisa fazer um jogo, uma balança e colocar naquilo que realmente é importante, aquilo que realmente vai trazer resultado. Essa moto me trouxe muito resultado. Eu pude experienciar algo muito bom, muito forte e ver que existe um outro lado da vida, um lado onde eu podia aproveitar mais, fazendo as coisas do dia a dia, mas curtindo muito mais. E aí assim que eu vi que ela deu esse último problema, eu vi que assim, cara, eu não posso continuar assim. Eu não posso continuar vislumbrado aqui apaixonado em cima de uma coisa, querendo muito uma coisa que está tirando o meu conforto, está tirando um pouco da minha atenção de outras coisas, né? E qualquer momento ela podia, de repente, sei lá, vai que fundisse o motor, né? Os próprios mecânicos já me alertavam, falavam, ó, ela é uma moto mais antiga,
então você vai ter que ter um pouco mais de paciência com ela. E você já fica em mente, já esteja preparado para se uma hora o motor dela acontecer alguma coisa e você precisar mandar para retífica. E uma brincadeira de retífica aí, quem entende de motor sabe que não é barato, né? E foi então que eu decidi vender. Eu zerei todos os problemas dela, deixei ela bonitinha, reformei o banco que estava precisando e vendi. E aí eu peguei a minha Bis novamente. Minha primeira motinha foi uma Bis. E eu dei sorte porque o cara que comprou de mim, ele tinha deixado ela sempre guardada em uma garagem. E eles não usavam a moto. Então eu fui lá até lá, vi a Bizinha, tava 100% ainda, peguei ela de novo, falei, pô, pra mim não ficar de pé, porque quem costuma andar de moto, acostuma andar de moto, não consegue andar de carro mais. E como eu tinha a necessidade de ter uma moto de novo, para eu poder desenrolar as minhas coisas dentro da cidade, dar um pulo rápido ali e tudo, falei, não, para mim não ficar só dependendo de carro, eu vou pegar uma motinha de novo e conseguir pegar a minha Bis de novo, né? E a experiência bateu no momento que eu precisei voltar da cidade que eu fui buscar a Bis para cá. A moto simplesmente não desenvolve. Para quem tá com uma moto de alta cilindrada, montar em uma moto 125 de novo, a diferença é absurda. Só que até mesmo nesse momento eu senti uma espécie de gratidão por olhar que, cara, mesmo eu tendo me desfeito daquela moto mais forte, agora eu tenho uma motinha mais fraca, mas eu ainda assim continuo com uma moto. Eu não estou de pé. Eu posso dar um pulo ali e resolver as coisas muito rápido. E toda essa reflexão veio em cima do ponto em que, quando eu me casei no início, eu resolvia tudo de bicicleta. Então eu saía daqui do condomínio para poder descer na feira, era mais ou menos, sei lá, 20, 25 minutos pedalando. Entendeu? E a minha vida toda eu resolvi tudo na base da bicicleta. Então, às vezes eu chegava nos lugares mais suado, um pouco mais cansado, né? Querendo ou não, o suor, ele dá um cheiro um pouco diferente. Não que chegava fedendo no lugar, mas tipo assim, aquele cheiro de suor leve, né? Eu não tinha aquele prazer de chegar com a pele recém-banhada, né, fresquinho, entendeu? E quando eu olhei que eu ainda estava com uma moto na mão, eu falei, cara, graças a Deus que eu estou com a moto, né? Então eu tive que dar esse passo para trás para eu poder conseguir me organizar direitinho, de repente pensar um pouco melhor, falou, cara, eu gostava muito daquela moto, mas existem outras motos mais atuais, motos que podem me ajudar com a mesma proporção que aquela supermoto me ajudava, mas uma moto mais atual, que dê menos dor de cabeça, né? Uma moto que, digamos que seja mais nova, né? De repente uma moto mais bem apresentável. De repente eu me desfiz da Falcon agora para conseguir uma moto excepcional lá na frente. E eu já comecei a dar uma olhada em algumas outras motos, né? E isso para tudo na vida. Às vezes você vai ter que dar uma voltinha com aquele seu sonho, curtir bastante tudo. No momento que aquele seu sonho ele começar a te gerar algum desgaste, e você olhar que existem outros sonhos mais importantes na sua vida que você precisa dar um pouco mais de atenção para que eles se desenvolvam, você vai ter que abrir mão, por hora, abrir mão desse sonho, né? Porque eu acredito que às vezes você pode estar no sonho da sua vida, o maior sonho de todos. Esse sonho, lute para mantê-lo, tá? É o meu sonho, sabe? Lute para manter esse sonho. Agora, se esse sonho impacta em outras partes da sua vida, partes que são mais importantes que esse sonho, vale a pena repensar. E eu acho que até o maior sonho de todos, quando ele começa a drenar outras coisas que são importantes na sua vida, coisas que te satisfazem a nível emocional muito mais do que esse sonho, vale a pena você repensar, né? Não dá para abraçar tudo no mundo, fazer tudo de uma vez no mundo. Você vai ter que, de repente, abandonar um pouquinho aqui para poder conseguir conquistar mais aqui. E não existe equilíbrio na vida, certo? Não existe. Ou você foca bastante em um ponto para se desenvolver muito naquilo, né? Ou então você faz meia boca e fazendo tudo ao mesmo tempo e você ao mesmo tempo não vai ter nada. E por isso a importância de você muitas vezes ter que analisar a sua vida. Pelo menos uma vez no dia, uma vez por semana, se você conseguir, pare para analisar a sua vida, passe o pente fino. Pelo menos em um momento na sua vida, em 2 minutos, 5 minutos que seja, faça uma revisão da sua vida. Deixe de viver no piloto automático. Hoje, seja na cidade, em qualquer lugar que está, agora você com o celular na mão, o computador, você sabe, a indústria está pegando pesado, investindo em neurocientistas e tudo quanto é tipo de profissionais para poder fazer com que fiquemos grudados na tela do celular. Conteúdos como esse que eu estou aqui falando com você ou como outros, que são educacionais, coisas que nos levem a refletir, são bons conteúdos.
para você poder assistir e ter uma noção. Mas eu digo isso porque é cada vez mais fácil a gente se perder no mundo de hoje e continuar levando a vida no automático, trabalhando, dormindo, acordando, trabalhando. E esse conteúdo te leva a refletir para que você possa fazer um check-up na sua vida, para que você possa realinhar tudo, aproveitar a vida mais. De repente a vida pode se tornar menos curta porque agora você está prestando atenção em muito mais coisas, né? Essa é a mensagem de hoje que eu tenho para passar para você. Nem sempre dar um passo para trás é algo ruim. Às vezes você precisa fazer isso para poder respirar um pouco, olhar para frente, conseguir enxergar o horizonte e de repente avançar 2, 3, 4 casas a mais, né? E eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixa aqui nos comentários se você já precisou regredir. Com certeza eu acredito que sim, mas eu tô curioso para poder saber da sua história. Tá beleza? Tamo junto? Até o próximo vídeo.